museus são equipamentos culturais de referência em qualquer parte do mundo, não só pelo espólio que abrigam, mas também por serem interfaces culturais dos visitantes com a região. Em Vila Real existem vários museus, sendo os de maior relevo o que se encontra relacionado com as campanhas arqueológicas que decorreram durante anos na designada Vila Velha, conhecido como o Museu da Vila Velha e o Museu da Numismática. São também conhecidos pelas suas mais diversificadas exposições, colóquios e apresentações, mas também devido à sua vincada componente educacional. Vamos conhecer por dentro o funcionamento dos museus existentes em Vila Real, que são geridos pelo município de Vila Real, e saber mais como é a sua oferta educativa, a sua interação com os pais e encarregados de educação, os alunos e toda a comunidade educativa. Venha connosco de mãos dadas conversar com Mara Minhava, vereadora da Câmara Municipal de Vila Real, com os pelouros da cultura, animação e turismo, a ação social e igualdade, habitação, saúde, toponímia e CPCJ, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Está também connosco Joana Montenegro, do Museu da Vila Velha de Vila Real. Recordamos que as crianças de hoje são os adultos de amanhã. Contamos com a sua presença para, de mãos dadas, construirmos um mundo melhor. Bom dia, sejam bem-vindos ao De Mãos Dadas, programa dinamizado pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Diogo Cão. Hoje, neste 18º programa da terceira temporada, vamos estar à conversa com Mara Minhava, vereadora da Câmara Municipal de Vila Real, com os pelouros da cultura, animação e turismo, ação social e igualdade, habitação, saúde, toponímia e CPCJ, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Está também connosco Joana Montenegro, do Museu da Vila Velha de Vila Real. Olha, antes de mais agradecemos a vossa presença e disponibilidade para estarem aqui com a Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Diogo Cão no nosso programa de rádio De Mãos Dadas para conversarmos sobre os museus de Vila Real, nomeadamente sobre a sua componente educacional. Ora, nesse sentido, mas no entanto, os nossos ouvintes já estão aqui um bocadinho curiosos para se procurarem saber quem é que são vocês. De maneira que a gente pedia que se apresentassem aos nossos ouvintes. Quem é que toma a iniciativa? Muito bem. Posso começar? Então, muito bom dia. Bom dia. Eu começo por agradecer o convite que me foi feito para estar aqui hoje. Eu pedi à doutora Joana também para estar aqui, porque ela já falará, mas é responsável pelo serviço educativo. E antes de dizer quem sou, permitam-me dizer o seguinte: aceitei este convite com especial agrado, porque também eu fiz parte da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Diogo Cão durante alguns anos, inclusivamente fiz parte da direção, estive no Conselho Geral. Quando assumi funções na Câmara, ainda na parte da assessoria ao Gabinete de Apoio à Presidência, entendi por bem que devia sair e pus o meu lugar à disposição. Achei que era o correto a fazer. Em todo caso, continuo muito ligada e louvo muito o trabalho da Associação de Pais, que é fundamental. Desta e de outras, mas esta tenho um carinho especial porque foi onde eu participei, e dou-vos os parabéns pelo trabalho que têm feito, que é de louvar. Para quem não conhece, que investigue, porque é de louvar, porque têm tido mesmo o cuidado de envolver a comunidade. Olha, este programa de rádio é um bom exemplo disso e de tornar os pais cada vez mais interventivos. Eles já são mais, mas é preciso muitas vezes que as associações de pais façam este trabalho. Perdoem-me este preâmbulo, mas tinha que dizer isto porque fez-me sentido. Bom, quem sou eu? Chamo-me Mara Minhava, como já disseram, sou vereadora aqui na Câmara há 1 ano e meio, sensivelmente. Tenho esses pelouros todos que aqui a Ana já disse. Sou professora de formação de base, português e latim, espanhol também, e de facto a vida levou-me à política, quase que por casualidade ou por casualidade, e aqui estou, agora nestas funções de vereadora, e basicamente acho que é isto, para não estar a cansar muito quem nos está a ouvir lá em casa. Muito bem, Joana. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite da Rádio Universidade, da Associação de Pais e da Senhora Vereadora da Cultura. Eu sou a Joana,
Estou há 23 anos no município. Entrei para o município para fazer conservação e restauro, ao qual fiz durante vários anos, e também desenvolvi a minha formação dentro do município. Entretanto, após alguns anos e para aliar um pouco as artes, a conservação e restauro, as artes à educação, fui tirar educadores de infância. Entretanto, estive também na biblioteca, posteriormente a trabalhar ao nível da conservação e restauro de papel. Depois voltei para o museu, continuei a conservação e restauro também no museu, juntamente em parceria também com o Museu Dom Diogo de Sousa, ao qual fiz bastantes estágios. Depois voltei para o Centro de Ciência para trabalhar com crianças do pré-escolar, com ensino especial, ao nível de laboratório, de atividades de laboratório. Entretanto, saí do município, tirei uma licença sem vencimento, abracei um desafio e fui administrar uma empresa de viagens do Carlos Peixoto para Moçambique. Por questões pessoais e familiares, regressei ao município, onde tinha o meu lugar, e de momento estou a fazer a gestão dos serviços educativos do Museu de Arqueologia e Numismática, do Museu da Vila Velha e da Torre de Quintela também. Muito bem, obrigada por esta apresentação. Vamos falar agora um bocadinho de quais são os museus existentes em Vila Real e a que se dedica cada um deles. Muito bem. Bom, nós neste momento temos 3, como sabem, em funcionamento, mas quase está aí a nascer um quarto. Então, temos o Museu de Arqueologia e Numismática e o Museu da Vila Velha, e nestes 2 aqui a doutora Joana, como já foi dito, trata do serviço educativo. Temos o Museu do Som e da Imagem, que funciona dentro do Teatro Municipal e está a cargo do Dr. Vítor Nogueira. E lá no início do segundo semestre, mais ou menos, vamos abrir o Museu da Central do Pilo, que também está a cargo do Dr. Vítor Nogueira, que tem feito um trabalho extraordinário nessa matéria, mas já vos posso falar um bocadinho sobre isso. Bom, dizer-vos primeiramente que estes 3 museus e esse quarto que há de existir, essa estrutura museológica da Central do Pilo, têm características em comum. Desde logo faz-me sentido dizer que são todos gratuitos. Os vilarrealenses sabem, mas quem nos visita pode não saber, e sei que esta rádio, a Rádio Universidade, há um bocado acho que esqueci-me de agradecer o convite à rádio, obrigada à Rádio Universidade, que nos ajuda a levar a mensagem longe, e isso é muito bom. E estava eu a dizer que os nossos museus são visitados por pessoas de outros concelhos e de outros distritos, que podem não saber isso. Fica aqui a informação que são todos gratuitos. Todos estes museus têm serviço educativo e todos têm outra característica, que é o facto de terem exposições permanentes e exposições temporárias. Grosso modo, são as 3 características que percorrem, que atravessam os museus. O da Arqueologia Numismática foi um dos primeiros, nasceu em 97, eu creio que, aliás, faz parte da rede portuguesa de museus. O da Vila Velha também faz, mas como surgiu porque é um polo do Museu de Numismática. Eu creio que, pelo menos os vilarrealenses sabem, que este museu surgiu essencialmente, na altura, pela boa vontade de um grande benemérito, o Sr. Padre João Parente, que cedeu a sua coleção de moedas ao museu. Estamos a falar de 35.000 moedas que cedeu. Dessas, apenas 5.000 estão catalogadas e inicialmente, como era um acervo bastante grande, começou só com essa parte da numismática. Com o tempo, foi também tornando-se um museu de arqueologia, quer com os achados que foram encontrados aqui na região, e não só, porque vai até todo Trás-os-Montes, e portanto acaba por ser um espaço que tem como objetivo a inventariação do património cultural, não só ligado à numismática, mas também à arqueologia. E paralelamente vai tendo as tais exposições temporárias com artistas, criadores locais ou nacionais ou até internacionais.
O Museu da Vila Velha surgiu mais tarde, em 2008, se não estou enganada. Na altura, se bem se lembram, foi a quando do programa Polis que se fizeram lá umas escavações na Vila Velha, foram descobertos uma série de achados arqueológicos. E tanto é que a exposição permanente que está no Museu da Vila Velha é precisamente com os achados ali daquela zona, e é um museu que nos ajuda a explicar um pouco da história da nossa cidade, como nasceu Vila Real, da gênese de Vila Real. E na altura também surgiu para funcionar como uma espécie de um centro interpretativo desses achados, desses e outros achados arqueológicos, mas sobretudo desses ocorridos no Museu da Vila Velha, ou melhor, na zona da Vila Velha. O Museu do Som e da Imagem surgiu essencialmente pela necessidade que o município sentiu de preservar o importante acervo do teatro. Avenida que em 99, se não estou enganada, passou para o município. Tinha um acervo bastante considerável, com uma série de peças que estão lá em exposição. Paulatinamente foram também sendo adquiridas outras peças, algumas foram doadas, e neste momento o museu tem um acervo considerável e tem um número de visitantes também muito, muito grande, até pelo facto de funcionar também ali no teatro, tem essa particularidade. Dizer-vos um bocadinho sobre a musealização da Central do Bil, que se calhar é o que aqui os vilarrealenses eventualmente saberão menos, o que é normal, porque também de facto este projeto não está ultimado. Mas convirá talvez dizer o seguinte: toda a gente sabe que a Central do Bil foi a primeira central hidroelétrica do país, e as pessoas poder-se-ão perguntar por que motivo se lembrou alguém de vir descobrir aqui ao Nordeste, transmontana, a nossa Central do Bil. E porquê? Porque de facto aquilo tem um declive de 25 metros, que só havia aqui, que aliado à cascata que lá está, fazia mover a turbina, portanto não foi preciso criar uma barragem. E também tinha muito perto forma de vender essa luz. E portanto estas condições descobertas pelo senhor alemão Emil Biel, que muita gente diz Central do Biel, mas em boa verdade escreve-se Biel, mas lê-se Biel, Central do Biel, e foi este senhor que de facto é de uma cultura extraordinária, é uma espécie do Carvalho Araújo do Porto, eu devo dizer assim, desta forma, porque ele tem um currículo, tem, estas pessoas acabam por ser imortais, um currículo absolutamente extraordinário, e ele teve um olhar para isto, e ainda bem, bendita a hora que isso aconteceu e que se fez essa central. E que se fez luz. E ora, muito bem, e que se fez luz. Depois, entretanto, a central deixou de existir, mas ainda assim foi recuperado aquele património e funcionou lá uma fábrica de cortumes. E agora, este processo começou em 2017, sensivelmente, aliás, em 2014, com a compra de terrenos da Câmara, tal, mas em 2017, quando se fez esta primeira... o projeto, digamos assim, eu posso dizer que no fundo é uma estrutura que foi sempre aproveitada. A central hidroelétrica, depois para ser fábrica de cortumes conseguiram utilizar muitos dos mecanismos que lá estavam, e nós agora, para fazer o processo da musealização, estamos a recuperar, no fundo o que é que nós estamos a fazer? Um acompanhamento arqueológico e a inventariação de todo o acervo que está lá, com a ajuda de um arqueólogo. Não sei se já disse isso, mas quero sublinhar que o Dr. Vítor Nogueira está a acompanhar desde a primeira hora todo este trabalho, porque tem um saber e que o pôs em livro também, em vários, sobre a nossa história. E portanto eu acredito que quando abrir será o próximo, será para, eu não quero dizer um mês porque posso dizer as neiras, vou-vos dizer que esta obra pelo projeto tem que acabar em junho de 2021. Se alguma coisa correr menos bem, estamos na fase agora da sinalética, da construção de conteúdos. Se alguma coisa correr muito menos bem, podemos pedir uma prorrogação de prazo, mas estamos a trabalhar com a meta sendo junho. Se correr menos bem, tivemos que pedir uma prorrogação de prazo, vamos apontar lá para setembro. E acho 23, não sei, pode ser uma boa data, mas 23 porque? 2023. 2023, sim, deste ano, sim, mas estava a dizer o dia.
eu acredito que vai ser o próximo Ex Libris de Vila Real. Até porque há outra coisa, esse espaço, e os turistas cada vez mais procuram espaços idílicos, experiências novas, onde eles próprios possam ser construtores do seu saber, do conhecimento. A localização extraordinária da central, que dá ali mesmo com os passadiços, com os percursos naturais, temos, às vezes chamamos de passadiços, em boa verdade são percursos naturais do Córrego, ali aquela cascata, o som lá, aquilo é mesmo o local ideal, e acredito que vai atrair muitos visitantes, portanto, aguardem. Fiquem atentos. Muito bem. Ora bem, Joana, que género de atividades é que são elaboradas nos museus? Bem, os museus, tanto o Museu de Arqueologia como o Museu da Vila Velha, têm um plano anual direcionado para diferentes valências. Este plano configura-se como um programa bastante arrojado e criativo, que procura articulação entre os planos escolares e o acervo museológico e a missão dos museus. Nesse documento, as atividades propostas encontram-se agrupadas por atividades mensais, dias comemorativos, projetos que estão a decorrer e serviços disponíveis anualmente, onde cada atividade explicita as informações necessárias para a sua escolha e marcação. Neste documento estão as condições de participação, a designação, o local, a data de realização, o horário, o público-alvo, que é extremamente importante, a descrição da atividade e outras informações. Num espírito interinstitucional e transdisciplinar, ao longo de todo o ano letivo vão sendo implementados projetos continuados, no âmbito do qual são desenvolvidos projetos de educação artística personalizados e adequados ao espólio que pertence ao museu e ao património que envolve toda a cidade de Vila Real, com os agrupamentos escolares, as escolas privadas, associações de desenvolvimento da criança, associações de paralisia cerebral e lares séniores, e também centros sociais e paroquiais. Neste sentido, o Serviço Educativo assume um relevo especial no âmbito do programa museológico, revelando-se fundamental na sua dinâmica ao nível da educação não formal. Acompanha a preparação de cada mostra no âmbito das ações educativas das exposições temporárias, desde a sua montagem até ao seu fecho, de modo a poder conceber um conjunto específico de ações educativas e materiais auxiliares, especialmente direcionados para o público mais jovem e ensino especial, sendo eles visitas guiadas, oficinas pedagógicas, ateliês e as mais variadas atividades, tendo em conta o conteúdo destas exposições e a especificidade dos públicos. As exposições são um excelente meio de comunicação e educação. Fornecem objetos e a informação necessária para que ocorram novas aprendizagens. Ativam a curiosidade, a imaginação, no sentido de estimular o desejo de aprender, fomentam o interesse das comunidades envolventes através da oferta de momentos de lazer coadjuvados por novos saberes. Tem uma duração definida e limitada. Consoante a sua duração, desta forma, as atividades serão previstas e divulgadas pelos nossos meios de comunicação, que são eles os e-mails, as redes sociais, e é desta forma, pronto, que fazemos a nossa gestão. Educativa, muito bem. Okay. A Joana falou aí na importância das exposições temporárias. Como é que isso influencia o número de visitantes e que, se assim podemos dizer, que impacto é que tem a nível do turismo? Eu creio que as exposições temporárias têm um impacto bastante grande. Dizer-vos que essas exposições podem ser de artistas nacionais, internacionais, e também temos o cuidado de fazer exposições com artistas locais e artistas emergentes. E porquê? É importante que nós, e temos apostado nisso, numa interação muito forte com a comunidade, que diga se está cada vez mais sensível à arte, à cultura, e isso faz com que seja também muito mais interessada, muito mais participativa, muito mais interventiva.
A título de exemplo, a última exposição que nós tivemos lá, acho que nós temos patente no Museu da Vila Velha, por exemplo, é a exposição Ágora dos alunos da Escola Camilo Castelo Branco. Claro que foi um sucesso, não é? Há dias escrevi uma publicação qualquer sobre isso, que dizia que é quase a simbiose perfeita entre arte, cultura e educação. E termos lá estas exposições, neste caso são feitas por alunos, mas também já temos tido uma série de exposições feitas por artistas daqui da cidade. Estou-me a lembrar que ainda aqui há tempos tivemos lá uma em que o Jorge Marinho, ainda não era uma exposição só dele, mas devemos ter em breve, que é um artista plástico também, bem conhecido, e pintor, enfim, e que depois a doutora Joana falará que também acaba sempre por ser aproveitado, e só assim é que faz sentido que o serviço educativo trabalhe em consonância, em sintonia completa com a programação do museu, porque só assim faz sentido, não é? Mas isto para dizer o quê? Que de facto essas exposições temporárias que nós temos lá, e sobretudo quando elas são aqui de artistas locais, aumentam consideravelmente o número de visitantes, porque há um interesse genuíno das pessoas que querem ir, que querem conhecer, até muitas vezes conhecem os artistas e querem ver a sua obra, não tinham tido a oportunidade de a ver exposta num outro sítio qualquer, e acabam por ir lá. Estou-me a lembrar, por exemplo, no Museu do Som e da Imagem, se não estou em erro, a última exposição que lá está tem a ver com a outorga do Foral a Vila Real, dos 750 anos do Foral a Vila Real. E já agora o Museu do Som e da Imagem, que faz sempre também os cadernos do Museu do Som e da Imagem, creio que foi o número 35, tivemos casa cheia também, porque era uma exposição sobre Vila Real, sobre a gênese de Vila Real, também ela trabalhada pelo Dr. Vítor Nogueira e com a ajuda da equipa, obviamente, e o Duarte Carvalho sei que também ajudou imenso, enfim, aqui os serviços de cultura no seu todo. Mas para vos dizer que estas exposições que são que vão para além do que já está lá e de que as pessoas já conhecem e que já vão 2 vezes ou 3 viram a exposição de numismática, por exemplo, a menos que seja uma escola, que escolas diferentes que vão ver, não é? Um vilarrealense ou quer ir lá se tiver uma exposição nova, que ainda não tenha visto. Portanto, todas as exposições que nós temos têm um número de visitantes bastante grande, portanto, não tenho qualquer dúvida que é uma boa aposta dos museus, e eles também têm que servir essa função. É claro que os museus, estou a falar agora essencialmente do Museu de Arqueologia e Numismática e da Vila Velha, têm essa valência, essa missão também de trabalhar a questão histórica e arqueológica, é um facto, mas também ser uma forma de nós divulgarmos a nossa cultura. E, claramente, costumo dizer isso, as pessoas precisam de cultura, mas a cultura também precisa de pessoas, e portanto nós temos, e creio que temos tido a capacidade, e desculpem a modéstia da equipa, mas acho que a equipa tem tido a capacidade de escolher criadores que tragam exposições com qualidade, sejam eles de cá ou não, e que sejam atrativos para quem nos visita, não só para os vilarrealenses, mas para quem está de fora, porque o nosso público, felizmente, vai muito para além das fronteiras do nosso concelho e do nosso distrito, como eu dizia há pouco, e creio que isso é mérito também da qualidade das exposições que nós vamos lá tendo. Só uma questão, e Sim. Relativamente à Torre de Quintela, também existe um espaço museológico. Sim. Como é que nós aqui podemos, ou como é que os vilarrealenses, ou quem é de fora, como é que pode visitar a Torre de Quintela? Nós, neste momento em concreto, não pode, só porque a Torre de Quintela vai ser intervencionada em breve, mas se quisessem fazê-la, uma articulação também com o Museu da Vila Velha, fazemos visitas guiadas lá. Neste momento nós estamos a fazer, e olha, ainda bem que coloca essa questão, deixe-me dizer-lhe o seguinte: tivemos aprovada uma candidatura que se chama Vila Real Medieval, Caminhos e Percursos do Património, e nós vamos até junho também
São tudo prazos limitados, mas vamos conseguir. Até junho vamos ter terminado essa candidatura. E o que é que ela prevê? Recuperação, tem tudo a ver com património também, tinha isso no Plano Estratégico Municipal de Cultura, o eixo chamado património. Vamos recuperar calçadas medievais, sobretudo na área medieval. E porquê? Porque é uma área que estava pouco estudada ainda. Na área medieval, vamos estudar as calçadas medievais, que já estão todas inventariadas. É um processo também que está a ser acompanhado pelo Dr. Vítor e pelos serviços da DEI do município, o Sr. Claudino. Portanto, temos as calçadas medievais, fontes medievais, necrópolis, a Torre de Quintela e a Ponte de Piscais. Para já não está numa primeira fase, uma candidatura. Numa segunda fase tentaremos já agora também incluir a Igreja de São Dinis, que já tentámos fazer no passado, mas não houve uma candidatura com um orçamento suficiente para compormos aquela igreja que está ali atrás da Vila Velha, que está mesmo a precisar de obras. E em relação à Torre de Quintela, não vai demorar muito tempo, mas é compor o telhado e compor a talha interior, as madeiras, para voltar a tornar a torre visitável. E depois, cada vez que alguém quiser, o museu faz visitas guiadas, os nossos técnicos fazem visitas guiadas e explicam toda a história. Muito bem. Agora, voltando aqui à Joana, e para falar um bocadinho do serviço educativo, para quem é dirigido? Qual é o público-alvo do serviço educativo? Ora, o serviço é dirigido para os mais pequeninos e para os mais crescidos, para o pré-escolar, para o primeiro ciclo, até ao segundo ciclo, e depois temos a parte do ensino especial, lares séniores, centros sociais e paroquiais, associações de desenvolvimento da criança e associações de paralisia cerebral. Isto porquê? Porque aquilo que nós queremos trabalhar, no fundo, e semear nestas crianças, é eles voltarem depois a vir espontaneamente ter connosco. Então, vamos fazendo atividades para o pré-escolar, mas depois esses alunos do pré-escolar voltam a nós no primeiro ciclo e regressam novamente no segundo ciclo, e depois, já um pouco impulsionados pelos professores, voltam no terceiro ciclo, também por contacto nosso, mas já um pouco impulsionados aqui pelos professores e não propriamente por nós, ou até mesmo por eles, não é? Que regressam aos museus. Ou seja, o museu vai até às escolas e apresenta-lhe o projeto que tem e chama as escolas a virem até si. Exatamente. Nós fazemos este percurso no início do ano letivo, através do Programa Educativo Municipal, circula por todo o lado, depois através de e-mail do Serviço Educativo, e depois então reuniões com os diretores de agrupamento de escolas para pedir autorização para poder circular nas escolas. Depois vou até aos coordenadores de escola e depois mantemos ao longo de todo o ano, isto mensalmente, um estreitamento de relações através de telefone, através de reuniões presenciais, através de e-mail. Este contacto é feito mensalmente. Muito bem. Ora, Mara, de que forma é que os museus contribuem para a valorização do Concelho de Vila Real? Ora bem, já que temos tantos e pelos vistos vamos ter mais alguns. Sim. O que é que eu vos posso dizer? Os museus ajudam-nos a contar um pouco da história da nossa cidade, do nosso concelho. É preciso dizer que nós temos, de facto, um território muito rico. Aliás, aquilo que eu estava a dizer agora mesmo dessa candidatura Vila Real Medieval é apenas um bom exemplo de como nós temos um território rico do ponto de vista arquitetónico, arqueológico, histórico, cultural, que merece ser valorizado. E a melhor forma de nós preservarmos a nossa identidade, esse mesmo património, é como? É estudá-lo, é dá-lo a conhecer, é fazer com que as pessoas tenham orgulho e conheçam aquilo que têm e tenham orgulho e passem a valorizar ainda mais. Eu dizia há pouco que os museus têm uma abrangência muito grande, e eu creio que temos apostado também numa boa comunicação. Isso faz com que
nos procurem de outros concelhos e de outros distritos. O que a doutora Joana agora disse, estamos a falar no trabalho aqui dos museus quando somos nós a querer trazer público, mas há muitas escolas que nos contactam de livre, espontânea vontade, por livre-arbítrio, dos concelhos limítrofes, porque sabem que nós temos estes museus e sabem quais são as suas valências e sabem que eles podem ser importantes para trabalhar uma série de temáticas com os alunos, e todos sabemos que é muito mais fácil para um professor, e digo isso enquanto professora também, para um professor, se nós conseguirmos mostrar uma exposição e que ela fala por si, do que estar ali uma hora ouvir teoria. Exatamente. Portanto, acaba por valorizar o nosso concelho e acaba por, desse ponto de vista, porque damos a conhecer que de facto temos um concelho com características muito interessantes do ponto de vista histórico, como eu dizia, e cultural, e por outro lado dizer que é bom também mostrarmos que a nossa cidade tem uma dinâmica cultural muito grande. Há um bocado você estava-me a perguntar, Ana, e eu depois esqueci-me, mas não me perguntou de qualquer coisa do turismo, do impacto. Sim, pois era, e eu depois faltou. Okay. Exatamente, porque nós temos uma cidade que já é de facto muito viva do ponto de vista cultural. E aqui também se inserem os museus, obviamente. E o perfil do turista é preciso dizer que mudou. O turista hoje em dia é um turista informado, é um turista que dificilmente vem parar a Vila Real por casualidade. Ele já foi estudar roteiros que nós temos, ou já foi à nossa página, ao nosso site, e já viu o que há em Vila Real e no seu entorno, e portanto quando vem por norma, é isso que nós queremos. Mais importante do que o turista vir cá, ir comer um covilhete ou uma crista de galo e ir embora, ou ver uma peça de teatro também e depois ir embora, a nossa pretensão, a nossa grande ambição é que o turista venha e fique e pernoite. Claro. Porque nós temos também que ajudar, acho que é a missão do município, ajudar a economia local, e é a nossa missão, e acho que estamos a tentar fazer isso com algum cuidado, e como digo, a forma como nós estamos a comunicar as coisas para o exterior, creio que estão a resultar. E, portanto, Vila Real tem um bocadinho disso tudo, acho eu. E atenção que eu não sou bairrista. Posso parecer, se calhar pelo que disse até agora, mas não sou nem um bocadinho bairrista, não sou que digo, adoro Vila Real. Eu gosto de Vila Real, mas não sou de todo bairrista, mas reconheço que há uns anos a esta parte, Vila Real de facto mostra um crescimento a vários níveis, e agora neste caso estamos a falar em termos culturais bastante considerável, que é atrativo para quem está a planear vir passar aqui um fim de semana. Então já sabe que vai ao teatro ver qualquer coisa, que pode ir ao museu ver a um dos museus ver uma coisa, o outro ver outra, que pode fazer uma série de coisas. Eu não gosto muito de utilizar estrangeirismos, muito menos expressões idiomáticas em estrangeiro, como dizia o outro, mas aquele conceito que agora se fala muito do slow way of living, de facto temos cá em Vila Real, porque paralelamente ao dinamismo que nós temos da nossa cidade, ao mesmo tempo nós temos este viver devagar, com calma, e os museus servem para isso. Estas vão certo, doutora Joana? Estas vão com calma, com serenidade, com tempo. E temos uma mais-valia, é tudo gratuito. Sim, como disse no início, devemos ser a única cidade a nível nacional em que a cultura é gratuita. O único sítio onde pagamos será no teatro. Mas também nem sempre pagamos, muitas coisas são gratuitas. De resto é tudo gratuito. Uma das primeiras coisas que eu comecei por dizer dos 3,5, porque o outro ainda não está, é parte da gratuitidade. Isso é um fator apelativo. E não é só para ser visitantes, é porque temos que pensar que nem todas as pessoas têm acesso à cultura. E se nós podemos garantir isso, vamos fazê-lo. É claro que noutros equipamentos não podemos sempre, obviamente, por motivos óbvios que não vale a pena aqui explicar, estamos a falar de espetáculos que custam imenso dinheiro, não dá para ser de outra forma, mas aqui nos museus há essa gratuidade, há o cuidado de se planificarem até as visitas de acordo com a necessidade do cliente, do utente, não é? As visitas são todas adaptadas. Sim. Seja qual for o grupo, sejam dos pequeninos aos grandes. Sim. É sempre adaptado, inclusive conteúdos
programáticos, aquilo que o visitante pretende, que se dê mais enfoque, isso é tudo muito bem trabalhado. Dê-nos assim um bocadinho da sua experiência e desta capacidade de ir ao encontro do público-alvo. Como é que isso se processa? De ir encontro ao público-alvo. Nós temos uma exposição permanente, não é? Estática, entre aspas, não é? Mas depois nós temos de ter a capacidade, eu e os meus colegas, temos de ter a capacidade de adaptar a quem nos vem visitar, não é? Independentemente da idade ou inclusive das dificuldades cognitivas que possa ter, não é? E nós adaptamos a visita, tanto adaptamos com informação antecipada, como adaptamos no momento também, temos essa capacidade. Eu acho que isso é extremamente importante, não é? Sem dúvida, enriquecer cada uma das pessoas que vai e visita e tem a capacidade de absorver aquilo que está ali em exposição. Sim, senhora. Sim. Relativamente ao serviço de divulgação, como é que é feita a divulgação para os pais, ou como é que sente a participação dos pais, dos encarregados de educação no vosso serviço educativo? Eu tenho a dizer uma coisa. Nós trabalhamos o ano letivo, não é? É a comunidade escolar que nós temos e as instituições. Ou seja, trabalharmos diretamente com os pais, isto não acontece propriamente. Nós somos um meio. Acabamos por chegar até eles através das crianças e através dos mais crescidos que também nos visitam, não é? Os avós, os idosos. Depois temos sim, para a comunidade educativa geral, para toda a gente, temos no mês de julho, temos atividades livres, que já não é direcionado para a comunidade escolar, mas sim para o pai, a mãe, o avô, o tio que queira levar o seu filho ou sobrinho e inscrever-se nas atividades. Acabam por recorrer também bastante os campos de férias e os ATLs. Mas estamos abertos a todos. E depois temos uma atividade que costuma ser no fim de semana anterior à Páscoa, que é um sábado, que é de comemoração da Páscoa. Esse programa é sempre único, anualmente, e que é completamente direcionado para pais e filhos. Sim, fale-nos um bocadinho desse projeto. É muito giro. Os ovos com pinta nasceram há muitos anos atrás, na altura que eu estava a tirar o curso de Educadores de Infância, juntamente com a doutora Gina. Fui eu e a doutora Gina que fundámos o serviço educativo, exatamente por estar também a tirar o curso, e começámos com os ovos com pinta mais rudimentares, não é? Uns ovos que pintávamos, não é? Com os meninos, até que depois foi crescendo. Estes ovos com pinta foram dando origem a outras atividades diferentes, a histórias complementares a essa parte de expressão plástica, a uma caça ao ovo, e pronto, criou-se assim uma dinâmica diferente e como resultou tão bem, e acho que as coisas que resultam bem a gente tem que as deixar ficar, e assim espero que fiquem para o futuro. Este fim de semana anterior à Páscoa vai-se dar sempre, em princípio, todos os anos, e saem todos sempre extremamente felizes, tanto filhos e pais. Corre sempre muito bem. Se me permite acrescentar uma coisa, o ano passado, quando estávamos a falar desta atividade, o ano passado abrimos para 20 inscrições e depois em conversa pensámos, não, este ano vamos abrir para mais porque queríamos mais, abrimos para 30 e tivemos 30 outra vez. Porque nós, como é nessa altura da Páscoa, não conseguimos prever, o tempo é muito imprevisível e, portanto, não temos capacidade para receber mais meninos, mas garantidamente, se tivéssemos aberto para 100, teríamos 100. Sem dúvida. Não tenho dúvida nenhuma. E os pais, de facto, estive lá também nesse dia, intervieram na atividade. E esta relação, os pais verem também como é que os filhos reagem perante, porque não foi isto que a doutora Joana disse, mas também chamamos uma atriz para fazer uma encenação de uma peça lá, e serem os próprios pais a encenarem com os filhos e verem como é que eles interagem. Isto é extraordinário para o crescimento educativo, para o desenvolvimento psicológico da criança, emocional. Memórias. Completamente. Portanto,
cada ano se vai tentar aumentar mais um bocadinho, mas também não podemos abrir muito para depois não se perder depois a atenção que se quer dar a cada um. A dinâmica depois perde-se um bocadinho. Já com 30... sim, foi um desafio. Foi, um desafio. mas se visse que, aliás, vão consultar o vídeo que está disponível, se não viram, porque vê-se a felicidade, olha, não só dos meninos, mas nossa também, dos pais. Nós gostávamos de abrir para mais meninos, mas é de facto humanamente impossível, e depois também compromete um bocadinho a própria programação e a qualidade em si da atividade. Muito bem. Ora bem, tenho-vos a dizer que a conversa está a ser muito agradável, mas o tempo voa. O tempo voa. Eu gostaria que vocês já tiveram muitas experiências relativamente ao museu e relativamente às vossas experiências profissionais. Gostaríamos que partilhassem com os nossos ouvintes uma história ou que, pela sua significância ou simplicidade, tenha ficado na vossa memória, no vosso coração, aqui com eles. Quem é que toma a iniciativa? São tantas, mas... Eu posso contar aqui uma história muito bonita, se bem que são imensas as situações que acontecem, principalmente com o ensino especial e com os idosos. Nós tivemos uma exposição, eu não sei precisar a data, foi com uma artista plástica, a Raquel Rocha, e eu nesse âmbito, tal e qual como tantas outras exposições, convido o artista para dinamizar uma atividade. E convidei a Raquel para fazer uma atividade e tinha a ver com o amor. Foi muito giro. E os participantes foi a Nuclisol Jean Piaget, na altura o CAU, agora é CACI, e a APC daqui de Vila Real. E estávamos todos numa mesa e tudo a desenhar o amor, e entretanto, de uma manhã para uma tarde, porque aquilo foi um dia inteiro, descobrimos, fartámos-nos de chorar, descobrimos que havia ali um amor escondido entre dois utentes da APC, mas uma coisa muito disfarçada, até que ela não aguentou e desfez-se completamente, e foi assim um momento único. Bem, chorei eu, choraram os terapeutas, choraram os utentes, e pronto, foi uma coisa assim giríssima e tocante. Muito tocante mesmo. Pois. Há histórias que às vezes nós somos pequenos intervenientes de pequenas histórias que fazem toda a diferença. A gente às vezes toca nas pessoas, nem sabe. Eu sinto-me só uma mediadora no meio disto tudo. Eu gosto imenso de estar com os pequeninos e com os grandes, e o meu trabalho, muito sinceramente, faço de todo o coração, e mais algum faço mesmo. Gosto imenso daquilo que faço. Um privilégio. Sim, eu estava-me a lembrar, não é propriamente uma história engraçada, mas até foi recentemente também com um artista plástico, com o Jorge Marinho, e tínhamos lá também, não vou estar a dizer os nomes agora dos lares, sei quais são, mas não vale a pena, eram 2 lares que tínhamos lá, utentes, e o Jorge, se estivesse aqui, poderia confirmar isso, estava lá a doutora Joana também. A maneira como eles acolheram a iniciativa, e houve alguns senhores, um deles que disse qualquer coisa deste género, não consigo dizer se é ipsis verbis, mas disse qualquer coisa deste género. Isto foi, vir aqui foi o melhor que me podia ter acontecido. Ouvirmos aquilo e as pessoas emocionadas, sabe? Nós ali, naquela tarde, oscilámos de um estado de espírito de gargalhada, de riso, porque eles estavam a experienciar com alguns materiais que o Jorge Marinho levou, e todos a tentar manusear e fazer o que ele estava a dizer, e depois, a dada altura, alguém diz tão bom isto, e com as lágrimas nos olhos, e ficámos todos também comovidos. E sentimos assim, esta é a nossa missão também, não é? Porque para as crianças nós queremos ajudar a formá-las enquanto depois jovens, e os nossos adultos amanhã, isto parece um chavão, mas é verdade. Nós, as crianças, queremos trabalhar ao nível da educação e da formação. Os idosos, também podemos trabalhar essa vertente, obviamente, mas temos que nos lembrar, e lembramos-nos, por isso é que são chamados tantas vezes, que temos que trabalhar a parte humana.
que estão, atenção, eu não estou a desvalorizar nem pouco mais ou menos o trabalho que é feito nos lares, pelo contrário, aliás, eles via-se mesmo que estão muito bem onde estão, atenção, mas a Câmara, e já também tenho dito isso, também tem essa missão de ajudar os lares a criar ainda mais, e reforço, ainda mais iniciativas diferentes para que eles possam sair um bocadinho de onde estão, conviver com outras pessoas, adoraram conhecer-se, estavam de dois lares e falaram uns com os outros, parecia, olha, no fundo é uma mini-sociedade, certo? Os lares são uma mini-sociedade. Encontraram-se ali, tinham um artista só a falar para eles, nós todos de volta deles, digamos assim, estavam tão felizes que isso nos emocionou, certo? É verdade, foi é verdade. a sério. E pensamos assim, isto faz sentido, isto vale a pena trabalhar por isto. E como diz a doutora Joana, quando se trabalha por amor as coisas fluem. Eu preciso dizer uma coisa, porque saiu uma atividade muito gira neste dia, que foi um dos lares vai escrever uma história. Sim. Aliás, está a escrever. E o outro lar vai fazer a parte da ilustração. E então vamos fazer aqui no dia 18 de maio, que é o Dia Internacional dos Museus, vamos criar aqui uma dinâmica intergeracional em que vamos ter meninos do pré-escolar a assistirem à história. Mas estas histórias, eu até digo já qual é o nome da história, é uma história dentro de outras histórias. E em que é que consiste isto? Sabem aquelas histórias que agora não são muito educativas? Que já não se aprendem, do Capuchinho Vermelho, dos Três Porquinhos, do Lobo Mau e essas coisas. Então vão ser essas histórias, mas todas em que são amigos, e com um final feliz e com coisas muito bonitas, que são laços de amizade entre eles e tudo mais. Vai ser assim uma coisa giríssima. Ficamos expectantes. Pelo menos vai ser original. Ficamos expectantes, sem dúvida. Mesmo para terminar a nossa conversa, e gostaríamos que deixassem uma mensagem que entendam como adequada, necessária para os nossos ouvintes. Portanto, atenção, há pais e crianças, por isso. Sim. Olhem, eu queria dizer apenas o seguinte: os museus, todos eles estão de braços abertos para receber a comunidade educativa, a comunidade em geral, são todos muito bem-vindos mesmo. Quem ainda nunca vê os passos de qualquer um dos museus que dissemos aqui, venha ter connosco, não precisam de ir lá para marcar, é só telefonar ou enviar um e-mail e qualquer técnico, qualquer pessoa que esteja lá a trabalhar responde na hora, temos essa facilidade também, e sintam que faz falta vir aos museus, aprende-se muito nos museus. A arte é de facto uma forma de denunciarmos o que está mal, de valorizarmos o que está bem, e temos uma série de trabalhos lá e de exposições que nos fazem refletir sobre a sociedade, sobre os tempos em que vivemos. E se os pais que nos estão a ouvir, se quiserem levar os seus filhos aos museus, levem-nos, sejam eles crianças, sejam eles adolescentes, porque há exposições direcionadas para diferentes idades, e seguramente sairão de lá mais enriquecidos. É só uma questão de agendarmos, porque nos tempos em que vivemos, que estamos completamente e constantemente massacrados com informação irrelevante, é importante focarmos em informação fidedigna, focarmos-nos no que preocupa a sociedade, para que sejamos de facto, consigamos depois ter um papel até mais interventivo na sociedade, e deixamos aqui o repto aos senhores representantes da Associação de Pais encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Diogo Cão, que também, se quiserem, articulem connosco, se vos der mais jeito, se quiserem que nós façamos algum contacto com as escolas, mais desafio aceito. Portanto, digam coisas que enquanto tivermos mãos e braços, está bem? Assim é só isso, que estamos disponíveis. Joana, uma palavrinha. A sua mensagem. A doutora Mara já disse quase tudo. Isto para vos dizer, nós somos um espaço dinâmico, mas estamos dependentes de vocês também.
não é? Nós temos a dinâmica, mas precisamos que vocês nos visitem. E normalmente eu digo sempre aos pequeninos, agora vocês vão para casa e vão contar aos pais o que é que estiveram a ver e vão dizer aos pais para virem ver a exposição e para virem ver os vossos trabalhos e virem ver as coisas novas que o museu tem sempre, porque o museu é de facto dinâmico e estão sempre a acontecer imensas coisas, inaugurações à noite, durante o fim de semana, durante a semana. Nós não somos única e simplesmente uma exposição permanente, nem pensar. Acho que nem nos designamos como tal. Temos essa exposição permanente, mas temos muitas temporárias. Por isso, visitem-nos. Muito bem. Esqueci-me de dizer uma coisa, desculpem. Força, Então o museu só fecha à segunda-feira, está bem? Ouvintes, caros ouvintes da Universidade FM e por esse mundo, nós estamos sempre abertos, exceto à segunda. Muito bem. Ora, antes de mais, quero agradecer a vossa presença e a entrevista. Nós é que agradecemos. Nós agradecemos com todo o coração. Ora, os museus são espaços de memória e possibilitam o encontro da educação com a cultura. Além de serem locais de grande contribuição histórica, podem estabelecer diálogos diferenciados entre alunos, pais, encarregados de educação e professores, possibilitando a diversificação das fontes de aprendizagem, já que contam com a interação de diversos atores, como especialistas, moradores, colecionadores, enfim, pessoas e obras que tenham a dizer sobre uma determinada cultura ou período histórico. Essas características também fazem dos museus locais de pesquisa e de cidadania. A educação museal valoriza uma aprendizagem que extrapola os muros da escola e interage com a cidade e as suas múltiplas dimensões. A ideia converge para o conceito de educação integral, que prevê, entre outras coisas, a construção do conhecimento a partir da integração da escola com outros equipamentos públicos e instituições de outra natureza, que estimulam e aproximam os alunos das atividades extracurriculares. E já sabe, acompanhe o nosso programa na Universidade FM ao sábado pelas 9 horas da manhã e venha de mãos dadas ouvir, partilhar e contribuir para uma educação mais justa, feliz e equitativa para as nossas crianças e jovens. Recorde-se, as crianças e jovens de hoje são os adultos de amanhã. Contamos com a sua presença para, de mãos dadas, construirmos um mundo melhor.